Leitura da Bíblia em um ano, já estamos no 47º dia. Deuteronômio do 1 ao 3. Que maravilha! Olha só, vamos lendo a Bíblia toda em um ano e recebendo bênçãos sem medida, bênçãos infinitas. Que Deus maravilhoso nós servimos, aleluia! Deuteronômio primeiro, não é Deuteronômios. Não sei porque eu ponho o S no final, não é. Deuteronômio 1. O discurso de Moisés na planície do Jordão. Que maravilha! Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Da além do Jordão, no deserto, na planície, de fronte ao mar de Suf, em Parã, e Tofel, e Labã, e Azerote, e Dizaebe. 11 jornadas há desde Arobe, caminho da montanha de Seir, até Cades-Barneia. E sucedeu que, no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Herobe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós, entrai e possuí, a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente, depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente como sois ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, e as vossas cargas, e as vossas diferenças? Tomai-vos, homens sábios e inteligentes e experimentados, entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E, no mesmo tempo, mandei os vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre os vossos irmãos e julgai, justamente entre o homem e o seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atendereis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu o ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então partimos de Herobe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades-Barneia. Então eu vos disse: Chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus e te deu esta terra diante de ti. Sobe e possui-a, como te falou o Senhor Deus de teus pais.
não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens diante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, porque caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo, um homem, e foram-se e subiram a montanha e vieram até o vale do Escol e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos e nolo trouxeram e nos tornaram a dar resposta e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. E murmuraste nas vossas tendas e disseste: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que vos fez convosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos deverias acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta obra, esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jofané, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim, por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará, esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de que dissestes: por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme tudo o que nos ordenou o Senhor, nosso Deus, e armaste-vos, pois vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes a subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Ser até Ormã. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim, em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Deuteronômio 2. Moisés fala acerca dos Edomitas, Moabitas e Amonitas. Depois viramos os caminhos ao deserto, caminho do mar,
Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Ser. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Ser, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta do seu pé, de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Ser por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber, deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Ser, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes a Moabe, e não contendas com ele em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Os Ems dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os anaquins e os moabitas lhe chamavam Emins. Dantes, os oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel se fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do arraial, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte os filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque a terra dos filhos de Amon não te darei por herança, porquanto os filhos de Ló o tendo dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes, dantes. Nelas habitavam gigantes, e os amonitas lhe chamavam Zanzumins. Um povo grande e numeroso e alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Ser, de diante dos quais destruiu os oreus. E os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até esse dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam na aldeia até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis que aqui a tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Esbom, e a sua terra começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde os desertos de Quemote e Seom, a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda,
a comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá de dar. Mas Seom, o rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para te dar na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: Eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, possuí-la, para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor, nosso Deus, nolo deu diante de nós, e o ferimos a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e destruímos todas as cidades, e homens e mulheres e crianças não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer até que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jeboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Moisés fala acerca de Og, rei de Basã. Deuteronômio 3. Depois nos viremos e subimos o caminho de Basã, e Og, rei de Basã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: Não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste em Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Basã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que ninguém lhe ficou de restante. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que não lhe tomássemos. 60 cidades, toda a borda da terra de Argob, o reino de Og, em Basã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros, e destruímos-las, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens e mulheres e crianças. Porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles dos reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamaram Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades da terra plana, e todo Gileade, e todo Basã, até Selca e Edrei, cidades do reino de Og em Basã. Porque só Og, rei de Basã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas. E o resto de Gileade, como também todo o Basã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda aquela borda da terra de Argob, por todo o Basã, e chamava a terra dos gigantes.
Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argob até o termo dos Jesuritas e Maacatitas, e a chamou pelo seu nome Bazã-Avote Jair até este dia. E a Maquir de Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei, desde Gileade até o ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro e o termo, e até ao ribeiro de Jaboque e o termo dos filhos de Amon, como também a campina e o Jordão com o termo, desde Quinerete até ao mar da campina e o mar salgado, abaixo de Asdote, Pisga, para o oriente, e vos mandei mais no meio tempo, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes diante de vossos irmãos, os filhos de Israel, tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já não tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, para que eles herdem também a terra, que o Senhor vosso Deus lhes há de dar, da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo: Os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a esses dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: Basta, não me fales mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Manda, pois, a Josué, e esforça-o e conforta-o, porque ele passará diante deste povo e fará possuir a terra que apenas verás. Assim ficamos neste vale de fronte a Bet-peor.